casa em busca de conhecimento, abandonar suas origens e cultura. Esta é a frase que descreve o nosso convidado de hoje. Olá, seja bem-vindo ao programa O Estudante. Nesta edição, estaremos à conversa com Farias Bandi, estudante do curso de Geografia na Universidade Eduardo Mondlane. Mas antes de irmos à conversa com Farias Bandi, quero convidar a si, caro internauta, que ainda não se subscreveu, faça-o e não se esqueça de partilhar o link do canal e deixar ficar aquele seu like. Sem me alongar muito, olá Farias, seja bem-vindo ao programa O Estudante. Obrigado. Mesmo para começar o nosso bate-papo, conte-nos um pouquinho sobre a sua infância. Para já, saudar todo o caro internauta que ali vê o programa. E da minha infância, como qualquer outra criança, tive muitos momentos. E eu era mais de jogar futebol e escola, só. Que tipo de criança era? Indisciplinada ou muito certinha? Já era espalhado, para tudo. Era espalhado. Conta-nos um pouquinho isso, era espalhado como é? Era meio barulhento, provocador, um pouco disso tudo aí. E como é que foi a sua adolescência? A minha adolescência não foi para lá de boa, tive momentos difíceis, né? Principalmente a partir dos 13 até 15, foi uma fase muito puxada para mim. Foi nessa altura em que perdeu sua mãe? Exatamente, em 2014. Exatamente. Como é que foi atravessar esse momento? Como qualquer outra perda, foi dolorosa, mas é a vida, né? Tive que ter forças e superar com a ajuda de amigos e companhia toda. E como é que foi o seu ensino primário? Como? Seu ensino primário, como é que foi? O meu ensino primário foi tranquilo, foi bom, não reprovei. Foi fantástico para mim. O que mais te marcou na escola secundária Samora Machel? Positivamente e negativamente? Positivamente, diria que não fiz o exame, né? Então, da 12ª, aquilo foi algo que me marcou. Consegui dispensar, né, todas as disciplinas. De momento bom mesmo, só posso falar disto. E negativamente? Sempre me puniam, porque eu chegava sempre tarde. E que castigos te davam, tipo de punição? Por ser alguém que era punido constantemente, quase que não passava um mês. O castigo mais pesado que eles me deram foi de ter que abrir um aterro sanitário à minha altura. Uau! Para jogarmos lixo. Sozinho? Foi sozinho, mas tive que levar por aí 3 semanas para conseguir concretizar aquele trabalho. E como é que foi? Foi duro, porque não era um solo muito menos resistente, né, posso assim dizer. Era um solo duro, então doeu para mim. Quero lembrar a si, caro internauta, que a nossa gravação está a ocorrer na Escola de Comunicação e Artes da UEM. Por isso esta movimentação. Farias, voltando mesmo à conversa consigo, é natural de Chimoio. Chimoio, e em 2018 foi admitido à Unizambeze. Sim. Mas seu pai não aceitou que desse continuidade com a sua escola. Conte-nos um pouquinho essa fase. Sim, depois de terminar o ensino secundário, né, em 2017, quando concluí a 12ª classe, no ano seguinte eu me inscrevi, né, para algumas universidades, foram 2, a Unizambeze e um Instituto Superior de Manica. Sim. Então, destas, consegui admitir na Unizambeze. Concorria para o curso de mecatrônica, na primeira opção, e gestão.
na segunda opção. Admiti a segunda opção, que é gestão, e por ser numa outra província, né, não tinha lá familiares. Eu concorria de Manica, a minha província, né, Chimoio, né? Não tinha familiares na beira, não tinha onde me abrigar assim que eu chegasse. E meu pai acabou não deixando que eu fosse, né, à beira e fizesse o curso de gestão. E como é que foi para si ter de encarar esta negação do teu pai? Na verdade, não foi uma negação assim que... o que ele não tinha era condições, né, de custear aqueles primeiros momentos que era de chegar, ter que arrendar uma casa e ter tudo aquilo que se deve ter numa casa para alguém começar uma vida. Então encontrávamos num momento difícil e ele não possuía condições para investir em mim naquele momento. E mesmo assim voltou a concorrer No ano seguinte. para o curso de Economia, primeira opção, sim. e Geografia, Segunda opção. E o que ocorreu em si, saber que eu vou ter de sair do meu convívio, né, familiar e vir para Maputo? Sabendo que se calhar seu pai iria negar, e foi o que aconteceu. De novo, e quase que iria acontecer, né? O mês que havia acontecido em 2018, e para piorar, poderia ter sido até um pouco pior, por se tratar de Maputo, muito mais longe que Beira, seria de primeira mesmo. Então eu tive que pensar um pouco mais, né? Tentar inventar algumas histórias para conseguir sair. O que te levou a concorrer novamente para fora da sua zona de origem? Eu sempre fui muito curioso. Eu, a princípio, não queria fazer ensino superior na minha própria província, né? Eu gostaria que fosse em outro lugar, não importa onde, mas gostaria que fosse em outro lugar. Concorreu para Economia como primeira opção. Sim. Como é que foi quando não se viu admitido para a sua primeira opção e foi cair em Geografia? Como qualquer outra exclusão, né? Porque aí é admitido, não admitido. Só coloca não admitido para não te deixar tenso, né? Excluído, né? Não foi de lá bom, né? Mas se coloquei lá duas opções é porque eu estaria apto também a fazer a segunda opção, que era Geografia, e assim foi. E quando viu seu nome havia sido admitido, sim, para o curso de Geografia, como é que foi para si? Admiti na UEM para Geografia? Nós, sim. Nós de lá, de outras regiões, eu digo, de outras províncias, principalmente Beira, Maputo, para Norte, é algo um pouco difícil. Digo isso porque lá do outro lado, as informações, né, são escassas sobre essa universidade, porque ela só se concentra aqui no Sul, né? Então, pouco nos informamos sobre como ingressar, quais métodos usar para estudar e ingressar. E aí é um desafio, por isso que mesmo aqui, principalmente nos cursos de primeiro ano, as pessoas daqui do Sul, principalmente daqui de Maputo, são as que admitem com a maior média, né, em relação a gente de outras províncias. Peso embora um e outro superem, mas em média a tendência tem sido sempre essa. E por que colocou Geografia como segunda opção? Eu fiz a secção de letras, né? Então não tinha como escolher um curso de outra área, né? De outra ciência, senão mesmo os que estão virados para a minha orientação. Disse ao seu pai que viveria em casa de um amigo, de modo que ele lhe autorizasse a sair de casa para vir estudar. Exatamente. E havia esse amigo? Não havia, foi tudo fantoche. Mas não como havia é que nada. foi quando chegou aqui? Não há amigo para tu viver em casa dele. Como é que foi? Sim, já no carro, né, quando eu vinha para cá, coincidiu que no mesmo autocarro que eu viajava, de Chimoio para Maputo,
tinha lá alguns estudantes que já estavam aqui há alguns anos e eu me apercebi e fui lá ter com eles, né? Para procurar saber como é que funciona essa coisa de residência, porque eu já sabia que aqui existia assim uma residência que abriga estudantes de outras províncias, né? Sim. Que carecem desse abrigo, dessa ajuda. E eles disseram que tem sido frequente, né, casos desses. Depois dos exames, eles me levaram e vieram comigo à residência. Sim, sim. E como é que foi ser de Chimoio para aqui em Maputo? Foi uma viagem não boa para mim. Foi uma viagem não tranquila, porque viajar sem você saber onde vai hospedar é estresse. Doeu despedir-se de quem? De ninguém. Para mim foi tudo tranquilo, porque é algo que eu queria, né? É algo que queria. Então, despedi-me de todos, principalmente dos meus familiares, meus pais, minhas irmãs, na maior modestia. Não houve nenhum vucu-vucu ou qualquer outra intriga entre a gente. E como é que foi ter de se despedir do seu pai? Eu com meu pai, por acaso, somos muito amigos, né? Não uso muito formalismo para conversar com meu pai. Ele mesmo converso como, para além de pai, é mais amigo. Eu disse, olha pai, admiti. Primeira coisa que ele disse, primeiro teve que festejar comigo, né? Apesar do que ia vir depois. Primeiro sorriu, reconheceu que era alguém dedicado, ficou orgulhoso e tudo mais. Não houve nenhum estresse, né? E como é que foi o processo de socialização aqui em Maputo? Bem, aqui em Maputo, São culturas diferentes, modo de vida diferente. Como é que foi para si? por ter hospedado na residência, né? Visto que ali todos que vivem quase, que são gente também de outras províncias, não pessoas daqui ou nativos, né? Não foi para lá de difícil, foi tranquilo, talvez só se olhar para a faculdade, né? Onde a maioria já eram gente daqui. Vocês nos chamam de xingondo, né? Não percebi? Chamam de nos xingondo, né? Pessoas que vêm do centro e norte. Chamavam-me disso mesmo. E como é que foi para si ter de ouvir essas coisas? Para mim, eu vi aquilo como algo natural, né? Porque mesmo lá é uma expressão que nós já ouvíamos dizer, né? De que éramos chamados daquele jeito ou daquela forma com gente daqui. E para além dessa expressão xingondo, já ouviu outras expressões? Não, Não. Fora desta não. Como é que foi seu primeiro ano aqui em Maputo? Na escola? Na escola foi positivo. Foi E a positivo. sua relação com seus colegas, como é que foi? Também foi boa. Foi boa. Falou que chamavam de xingondo, né? Houve outra discriminação? Não. Não, fora desta não. E como é que foi ter de viver na residência? Na residência. Já não- havia vivido em uma residência antes, desculpa? Não. Na residência é uma experiência muito boa. Muito boa. Cheia de emoções e cheia de coisas tristes também. Eu quero pedir que descreva a parte de cheias de emoções. Vamos em parte. Emoções. Sim. Primeiro porque, por se tratar de uma residência estudantil, né, universitária, os novos sempre que chegam há um pouco de estresse por parte dos masas, né? Eles nos seguem, nos mandam fazer coisas, temos que cantar algumas canções, coisas de gênero, coisas de Cantaste tipo, alguma? algumas punições. Cantou alguma canção? Cantei sim, só que já não me recordo tão bem agora, senão eu poderia mesmo cantar aqui só para Qual a punição que foi dada? saber o que é limpar um quarto por um mês. Uau! Chegaste, és novo ingresso. A limpeza passa a ser por sua conta durante um mês. Tudo. Tanto louça, o soalho, o chão. E tu aceitaste isso ou... Como não aceitar? Não aceitar. Sim, agora és masa também, terceiro ano. Será Terceiro que ano. não faz isso
É com um os ritual, calouros? é um ritual de boas-vindas. Ah, É necessário. então não pode reclamar dos seus Yeah, vasos. como novo você reclama, né? Mas depois você se apercebe da importância daquele estresse ali, aquilo ajuda, aquilo serve como uma água gelada quando alguém está dormindo. Olha, acorda, aqui não é sua casa, aqui vive-se assim, né? Te desperta um bocado, que já não estás em casa. Deixar essa coisa de fofismo à parte. Aqui vive-se assim, trabalha-se assim. E era um menino fofinho ou... Não, fofinho, digo, viemos de famílias diferentes, né? Sim. Coisas que eu fazia na minha casa, você nem fazia na sua casa. Então ali, em termos sociais, todos são iguais, né? Não é que você não faz isso, ou não lavava a louça na sua casa, não limpava o chão na sua casa. Aqui isso não acontece. Somos todos iguais. Todos têm que fazer isso e aquilo. Yeah, coisas Disse desse que tipo. passou também na residência por momentos não bons. Uhum. Quais são? Estás a ver o que é você chegar e molhar em teu colchão? Molharem o colchão Sim, com água? molharem só, tipo, hoje você não dorme. É algo interno, não? Você depois se dá conta que aquilo é interno e é normal. Não é algo aceito, a direção não aceita aquilo. Mas entre nós, né? O estresse parte de nós mesmos. A direção não aceita. O que te fez ficar mais mal nessa história de momentos não bons na residência? O que te marcou até hoje? Que eu acho que tu te sentiste assim ferido. Yeah, só que por acaso não aconteceu comigo, né? Aconteceu com um outro estudante que também era do novo ingresso. Ele lhe trancaram a porta. Né? Disseram que hoje, por ser o teu primeiro dia, não vais dormir no quarto. Ficas fora. Vais passar a noite fora. E, E assim foi. Assim foi. sério, Sério. Foi se ajeitar na sala de estudos. Ali temos mais salas de estudo. Se ajeitou ali mesmo. mas vocês não acham que essas medidas são radicais? Muito. São muito. E será que também farias hoje? Não, atualmente até que já não acontece desse jeito, né? Somos mais leves. E há coisas desse extremo, principalmente agora que temos essa coisa de Covid, então acabou sendo diferente. Ser mais leve é fazer o quê? Limpar chão por um mês, é leve. Ah? É comparado ao que eu passei, não. É leve. Yeah, é leve. Uhum. E como é viver na residência em tempo da Covid? Yeah, é um convívio assim muito rígido, né? Por parte do controle. O que nós fazíamos de higiene, de limpeza, tivemos que fazer em dobro e tiveram que diminuir a capacidade, né? Dos quartos, porque em média são 4 estudantes por quarto, passamos a ser 2, né? Por conta das medidas restritivas. Sim, sim. Está no terceiro ano. Terceiro, sim. O que te marcou positivamente nesses 3 anos? Uhum. Onde tu dizes, este foi meu momento de glória. Eu diria que foi mesmo no primeiro ano, porque o que sucedeu depois é Covid só, já não se fala de mais nada. Foi mesmo no primeiro ano, em 2019. Temos ali na residência, ou aqui na universidade, né, associações, né, de estudantes de diferentes províncias. Então, quando as coisas ainda eram normais, participei de um evento cultural, né? Que acontece a nível da faculdade, onde há um festival, né, de danças, compete aí províncias, né, diferentes estudantes de diferentes províncias. Tem sido, geralmente o evento tem sido numa das conferências que estou a me esquecer o nome, mas é da universidade, né? Sim, sim. Eu fiz parte e aquilo foi um momento auge, né? Foi o que mais marcou. E o momento mais baixo? O momento mais baixo, São 3 anos. 3 anos. Sempre houveram momentos baixos. Dificuldades financeiras, coisas do tipo.
quer detalhar mais um pouquinho de dificuldades financeiras? Sim, sim. Sim. Foi mesmo, já isso em 2020, quando estávamos para fazer o segundo ano, né? Quando paralisaram todas as atividades, eu me encontrei muito desprevenido, né? E precisava de um valor para poder regressar à casa. E tive que ficar mais algum tempo para conseguir o valor e ter que regressar. Eu não tinha o valor no momento. Então, esse foi um momento não, para lá de não bom, porque quando começou a Covid, para além da própria doença, era o medo, né? O susto, não estás em casa. E se eu contrair a doença, como é que vai ser? Não tenho familiares aqui, então era para lá de medo, né? Era toda a gente aí para suas casas, então, foi um momento difícil. E como é que fez para superar essas dificuldades financeiras? Não, nós temos ali na residência, né? Temos uma direção que vela por nós, né? Sim. Então eles fizeram um levantamento, né, dos estudantes que no momento não tinham valores para regressar a casa e ajudaram com isso. E eu fui um dos beneficiários desta ajuda. E com esse valor consegui regressar a casa. A sociedade, né, as instituições de emprego, né, quando vamos trabalhar, valorizam mais aqueles que têm boas notas, os cimatados, 20, não sei o quê. Como é que são as tuas notas? O mundo está para os melhores agora. Sim, Sabe em disso? termos de notas, este é um dos critérios. E como é que são as tuas notas? Boas, positivas. Fazendo um balanço até então, estou num bom caminho. Estou num bom caminho. Meus parabéns. Obrigado. E qual é a sua forma de estudar? Como é que estuda? Eu estudo mais quando estou sob pressão. Então, é daqueles que sofrem de Sou da- procrastinação? Sou daqueles que estudo faltando 2, 3 dias para o teste. Dá certo? Dá. Para mim tem dado. Sim, porque isso depende, né? Depende da capacidade intelectual de cada um, né? Para mim dá certo. Se calhar por eu ter essa capacidade que dá certo, mas para os outros pode dar tudo errado, né? E nunca houve um desses dias em que falhou? Nada. Ainda não me falhou. Seus trabalhos também usam a mesma forma? Não, o trabalho já é diferente. Como é que faz? Trabalho mesmo tem que fazer a tempo mesmo. Deram-te e já começar a fazer. Porque trabalhos são trabalhos, como o nome já diz, são mais extensos, tens que ler muitos livros, muitas obras, muitos artigos e relacionar ideias e dar a tua própria opinião. Então isso leva um pouco de tempo. Está no terceiro ano. Terceiro, sim. O que é geografia? A geografia é para lá de tudo. É um curso, é uma disciplina, né? Muito mista. Mista porque lá estudamos quase tudo. A princípio, para os estudantes que concorrem a este curso, né, de geografia, espero não encontrar nada de cálculo, né? Nenhuma cadeira relacionada a cálculos. Mas eu diria, o que eu vi lá foi 60% cálculo mesmo. Não foram cálculos para lá de pesado, né? Mas você já sabe, quem faz essa orientação de letras é porque não se dá bem a matemática. Então, E era seu caso também, né? não tanto, né? Até que consegui me agitar. Então, quando você entra, primeiro semestre já encontra matemática básica. Você encontra estatística, sei lá. Você começa a levar porrada mesmo. Isso não foi isso que eu esperava. Então, Não pensou em desistir quando chegou? eu tenho colegas separou? que desistiram, uns 3 desistiram. E você não pensou em... Nada. Não. E como é que fez para dar certo? Dedicar-me mais só. Tive que estudar a dobrar e consegui. Qual é a sua cadeira que até hoje lhe marcou? Marcar em termos de negatividade ou positividade. Vamos em fases, né? Tem uma cadeira ali que tem o nome de biogeografia, né? É um pouco de biologia e geografia. Foi a cadeira que eu passei com então a melhor média de todas.
Foi a cadeira que mais me agradou estudar, porque consegui mesmo ter uma média muito boa. Negativamente. Ah, matemática. Matemática. Como é a tua relação com os números? Muito péssima. Muito péssima. Eu até que entendo, mas depois esqueço. Né? Não tardo em esquecer. Yeah. Na escola sempre há a questão da pressão psicológica, porque ter sucesso na escola também é, em parte, ter domínio emocional. Como é que você faz para lidar com as pressões a nível escolar? Para mim, eu administro esta pressão por cadeiras, né? Sim. Eu estudo o que está mais próximo, né? O que está mais distante eu deixo. Trabalho desta forma. O que tenho, o que vem. Então me foco naquilo mesmo e mais nada. Esta é uma das técnicas pessoal, né, que eu uso. E quando as coisas estão assim a apertar muito, o que faz? Por exemplo, uma semana em que tem avaliações, tem trabalhos por entregar, como é que faz? Sim, quando uma semana aperta, como está a dizer, trabalhos a entregar e testes, de certeza que os docentes não deram esses trabalhos ou não marcaram os testes no mesmo dia, né? Houveram dias diferentes. Então, desde o momento que você saiba conjugar esse tempo, né, e comece a estudar, não juntar a matéria, tanto os trabalhos, eu acho que não dá para ter nenhuma complicação. Mas quando deixa tudo para depois e se apercebe que, coincidentemente, tens que entregar os trabalhos na mesma semana e ainda tens um teste na mesma semana, você morre mesmo, não tem como. Estamos mesmo já a terminar o nosso bate-papo, mas antes eu queria perguntar assim, como é que se vê daqui a 5 anos? Ou melhor, quando terminar o seu curso? Essa pergunta aí não é fácil de responder, mas enfim, o que qualquer estudante espera, né? Terminar. Não, Farias não é qualquer estudante e nem é qualquer pessoa. Sim. Terminar é o seu primeiro objetivo, né? Terminar. Depois de terminar, é só procurar pelas oportunidades, né? Ou criar mesmo, se for mais inovador, para além de esperar, você pode até criar. E qual é a sua inclinação profissional? Pretende trabalhar no setor de meteorologia, ou como professor, ou como outras áreas? Como eu estava a dizer, que a geografia é um curso muito vasto, né? Com muitas orientações. Sim. Eu, meu gosto pessoal, gostaria mesmo de trabalhar, por exemplo, no Ministério da Terra e Ambiente, né, e Desenvolvimento Rural. Tem lá um setor ligado a questões de geografia. Então, pretende voltar para a sua terra natal? Não sou para lá de escolhas, eu só sigo mais oportunidades. Onde der, é onde deu, pronto. Farias, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra conversar consigo. Obrigado, eu também. Agradeço. Estivemos a conversa com Farias Bandi, estudante do curso de Geografia. Eu me despeço de si com a promessa de voltar em breve. Até lá, fique bem.